Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa da Santa Cruz, da exaltação da Santa e Vivificante Cruz de Nosso Senhor. Na Igreja do Rito Latino, a Igreja do Ocidente, nós temos duas festas importantíssimas da Santa Cruz. A primeira é o 3 de maio, que nós chamamos a festa da invenção da Santa Cruz. Não é o dia que ela foi fabricada, invenção em latim quer dizer encontrar, o encontro da Santa Cruz. Foi naquele então em que Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, ela foi à Terra Santa e ela foi lá para buscar a relíquia da Santa Cruz. Isso 3 de maio. E quando ela chega, ela tem um sonho e Nosso Senhor mostra onde estava a santa e preciosa cruz da qual ele tinha morrido. A montanha do Calvário, aquele imperador muito infeliz, chamado Juliano, apóstata, ele tinha profanado o Calvário construindo um templo a um ídolo. Vênus ou Júpiter, qualquer diabrura dessas, em todo caso, um ídolo. Então Santa Helena manda destruir e aí encontra embaixo do templo a gruta do Calvário, onde ela viu 3 cruzes. Então, qual era de Nosso Senhor? Então, ela e o bispo de Jerusalém tiveram a ideia de pegar um doente, uma pessoa doente, e a que curasse era de Nosso Senhor. E assim aconteceu. Então, se resgatou a Santa Cruz do Bom Jesus e ela repartiu. Ela deixou um pedaço lá no Monte Calvário, onde ela mandou construir a Basílica do Santo Sepulcro, que está até hoje em pé. Depois ela levou um pedaço considerável para Roma, na Basílica que ela mandou construir, chamada Santa Cruz de Jerusalém. Ela levou para Roma a terra de Jerusalém, então ela mandou aterrar o terreno onde foi edificada a Igreja da Santa Cruz em Roma. Por isso é chamada Santa Cruz de Jerusalém, porque foi construída sob a terra de Jerusalém. Aí ela deixou um pedaço maior, a plaquinha do INRI também, e a cruz do Bom Ladrão também foi para Roma. E aí na Terra Santa ficou outro pedaço grande da Santa Cruz. E aconteceu que veio uma invasão dos persas, que agora é a festa do 14 de setembro. E eles sequestraram a relíquia da Santa Cruz e levaram para as terras deles. Então o imperador Heráclito resolveu fazer guerra contra eles para resgatar a Santa Cruz. Tá? E temos 2 acontecimentos. Enquanto a Santa Cruz estava na Pérsia, os armênios, que naquele então ainda eram católicos, eles conseguiram, por uma santa, que o nome dela é muito difícil de pronunciar, e por difícil de pronunciar eu não me lembro, conseguiram entre os persas pegar um fragmento da Santa Cruz. Tanto que existe chamada Santa Cruz de Varak, na Armênia. Aí tá bom, esse pedaço ficou com eles. Aí o imperador Heráclito faz uma guerra, vence os persas, 14 de setembro, estamos falando, festa de hoje. E vai com um pedaço da Santa e Vivificante Cruz devolvê-la para a Basílica no Monte Calvário. Então, chegando lá, ele resolve se ataviar com o melhor vestido de imperador, de pedras preciosas, fios de ouro e todo esplendor para carregar semelhante relíquia. E ao chegar justo no caminho do Calvário, onde Nosso Senhor começou a carregar a cruz, ele ficou paralisado, não conseguia se mover. E aí o bispo de Jerusalém falou: olha, Senhor Imperador, Nosso Senhor carregou essa cruz humildemente e pobremente, o Senhor vem vestido deste jeito. Aí ele se descalçou,
pés nus, tirou toda aquela pedraria e todos os adornos, pegou a cruz de volta e conseguiu levá-la triunfantemente e depositou na igreja e ficou lá até um bom tempo. Hoje tem fragmentos, porque foram repartidos por todos os 4 cantos da terra, o fragmento da Santa Cruz. O maior pedaço está os dos armênios, Varak, na Armênia. O segundo, a de Santa Cruz, Jerusalém, Roma, é um pedaço considerável, grande. Depois, na Espanha, também tem outro pedaço grande da Santa e Preciosa Cruz. Então, a história da festa de hoje é este acontecimento de ter resgatado das mãos ímpias dos que aí assolaram a terra santa de Jerusalém. Então, vamos considerar hoje um pouquinho sobre a Santa Cruz. A Santa Cruz, ela já foi prefigurada no Antigo Testamento. Nós vemos lá no paraíso terrestre uma árvore cujo fruto era proibido. Então, quem comeu, morreu. Adão e Eva. Depois vamos ver uma prefiguração da Santa e Vivificante Cruz de Nosso Senhor no livro dos Números. Os hebreus tinham vencido um povo e tinham pedido a Deus: Senhor, se nós vencemos esse povo inimigo, não vamos ser gratos à vossa majestade. Venceram, graças a Deus, e naquela terra chamada, naquele então, terra do anátema, eles começaram a se queixar que não tinham comida, bebida, deserto, saíram do Egito, aquelas queixas de hebreus mimados e folgados que vemos nos 40 anos do deserto. E aí pior, eles começaram a blasfemar contra Deus e contra o seu santo servo Moisés. Então Deus se irou e mandou serpentes caindo do céu a picar e morder todos os hebreus. Aí, como sempre, nos 40 anos do deserto, pecam, Deus castiga, eles se arrependem, Deus tem piedade, perdoa e cura. Mais um episódio deste movimento de disposição de alma lamentável dos hebreus daquele então. Então Moisés vai aplacar em realidade a ira de Deus. Deus Nosso Senhor aplacado pelas preces de Moisés e de Arão também, que rezou. Deus manda fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, e todos aqueles que olhassem para esta cruz com esta serpente ficavam curados. Esta é a maior imagem que nós temos da Santa Cruz e de Cristo crucificado no Antigo Testamento. Aí aconteceu que ficaram curados, aplacou a ira do bom Deus, e esta cruz ficou uns séculos entre os hebreus, até que um dos reis de Israel vai destruí-la, porque eles começaram a adorar a cruz. Os hebreus tendem à idolatria, então, infelizmente, caiu neste abuso, e este rei resolveu acabar com o mal, destruindo o objeto de devoção. Depois nós vamos ao Novo Testamento, onde a Santa Cruz já não é prefigurada, ela é tal qual. Quando nós vemos Nosso Senhor ser condenado à morte de cruz, a cruz, dizem, parece ser de fato verdade, é um modo de tortura vindo dos persas, que os romanos adotaram para os delinquentes que eles ali queriam dar morte. Então, onde estamos baixo o Império Romano, já baixo esse modo de execução, aí Nosso Senhor foi condenado a carregar a sua cruz. A cruz de Nosso Senhor não era sua. Senhores, lembrem na passagem bíblica que iam condenar Barrabás. Tanto que Pilatos ofereceu, como era costume, soltar um dos bandidos na festa da Páscoa. Então colocaram Barrabás, aos olhos impios, blasfemos, infelizes dos hebreus. Nosso Senhor era tido por um delinquente.
Então, Pilatos colocou Barrabás em Nosso Senhor, com a expectativa de liberarem Nosso Senhor. Mas a cruz estava fabricada para Barrabás, ele ia morrer. Então Pilatos, supondo que iam eleger Jesus Cristo para ficar livre, não. O povo, a voz do povo, que não é a voz de Deus, não é, elegeu o quê? Barrabás. Nosso Senhor morreu sobre a cruz de Barrabás. As cruzes, os romanos não se esmeravam muito por fabricar cruz, hein? Era um lugar de matar e gente delinquente aos olhos deles. Mas era feita sob medida. Barrabás era um homem grosseiro, bandido, que assassinou alguns ali na Terra Santa. Então aquela cruz foi feita para ele. Nosso Senhor, segundo o Santo Sudário, se vê que é de uma constituição robusta, mas a cruz era de Barrabás. Barrabás quer dizer filho do Pai. Assim que, querendo ou não, a cruz foi para o Filho do Pai, que o Filho do Pai é Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor carrega a cruz e foi nela sentenciado, morre. Aí nós vamos ver agora a história do Novo Testamento, em que Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor, em sua sabedoria, quer confundir a sabedoria dos homens, como disse São Paulo. Seu filho morre numa cruz. Aos olhos de hebreus, da sinagoga e de todos os satélites de Satanás, o inferno gritava: vencemos. A sinagoga, acabamos com o impostor, como diziam, de nosso Redentor. E Nosso Senhor do alto da cruz estava vencendo. Nosso Senhor morreu e estava dando-nos a vida. Aí nós vemos esse antagonismo maravilhoso em que Deus confunde a sabedoria dos homens que se creem sábios e são nécios. O diabo pensando que matando o Nosso Senhor ele ia acabar com os planos de Deus, mas só que o diabo não sabia que ele estava dando e movendo os hebreus a darem morte ao Filho de Deus, e nos planos de Deus esta era a salvação de todos. A sinagoga pensando que dando morte a Nosso Senhor ia acabar com a sua pregação, ia esquecer os seus milagres, tanto que do alto aos pés da cruz que se ouvia dos cínicos dizerem o quê? Se és filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. Ressuscitou mortos, Lázaro que o diga, o filho da viúva de Naim que o diga. Limpou leprosos, muitos, hein? Em uma ocasião 10 de uma vez. Deu vista aos cegos, aos surdos também fez ouvir, aos paralíticos fez saltar como servos pela cidade de Jerusalém, e agora ele está ali, pregado no madeiro, até então infame. Por isso, Santo Agostinho vai dizer que era Satanás, por boca, pelo microfone ou alto-falante do diabo, que é este povo, que o Senhor sabe qual, que der morte ao nosso Redentor, que falava: desça da cruz se és o Filho de Deus, aí creremos em ti, porque impedir a salvação acontecer, mas Nosso Senhor não vai obedecer. Tiveram 3 anos para crer. E não será nos 2 minutos do segundo tempo que Nosso Senhor vai agora fazer este milagre, entre aspas, para que eles acreditem. E aí vemos Nosso Senhor morrer. Nosso Senhor morreu na cruz. Não é uma morte aparente, como pensam alguns hereges dos primeiros séculos, perpetuados em algumas igrejas cismáticas do Oriente. Não é uma ficção de uma figura que não corresponde à pessoa divina de Nosso Senhor, como pensam os muçulmanos. O islamismo crê que Nosso Senhor é um profeta. Até aí chegam eles. E eles dizem que Alá arrebatou Jesus Cristo e que na paixão, que nós sabemos pelos santos evangelhos, quem morreu ali foi outro ser, com a aparência de Jesus. Isso é herança das heresias
vindas dos primeiros séculos que desembocou ali no islamismo, e isso está no livro deles, Devaneio. Nosso Senhor nasceu, viveu, morreu. E ele disse, eu entrego a minha vida e eu que a tomo de volta. Ele morreu no momento que ele determinou. E morreu sobre esta santa e vivificante cruz. A partir de então, senhores, a cruz que era infame, a cruz que era assim o lugar de morte dos piores dos delinquentes, segundo Roma e alguns outros dos povos daquele então, ela se transforma. Da mesma forma que Deus transforma a morte em vida, ele transforma aquela cruz em algo sagrado, sacrossanto, que não há nada depois, entre relíquias, entre objetos de piedade mais sagrado do que esta madeira. Foi ali que Deus venceu a morte e o inferno. Então ela acaba sendo transformada em quê? Em trono do Rei da eterna glória. Por isso São Paulo vai dizer, estamos no Novo Testamento, nós pregamos a Cristo crucificado. É por esta razão que mesmo sabendo que temos fé e de fato nosso Senhor ressuscitou, é um dos maiores mistérios da nossa fé, nós seguimos e seguiremos até a consumação dos séculos, carregando o crucifixo. Um protestante, ou os protestantes ou evangélicos, como querem chamá-los, hereges, infelizes, em todo caso, todos já ouvimos isso. Eu já ouvi muitas vezes. Jesus não ressuscitou, dizem eles. Sim, claro, obviamente, ressuscitou. E o Senhor só sabe disso porque nós guardamos a Bíblia até o tempo que os senhores apareceram. Muito obrigado por isso. Está escrito, ele ressuscitou. Mas por que vocês carregam uma cruz se ele está vivo? Por que carregam ele pendurado na cruz se ele está vivo? Então, se tiverem 2 dedinhos de testa, bom, o nosso vai aumentando graças aos fios que caem. Vamos à casa de um desses infelizes. Se abrimos o álbum de foto, vamos ver um herege pequeno, hein? Bebê. Não quer dizer porque ele está uma foto dele criança, que ele é uma criança. Mesmo sendo um retardado, por ser um herege. Pelo amor de Deus. Estamos de acordo? Todos nós fomos bebês e nossas mães fizeram aquele serviço de, em poucas fraldas, tirar foto de todo mundo. Ninguém está naquele estado e segue sendo criança por causa de uma foto. Mas foi o momento para a lembrança da nossa infância. E assim segue. Quem tinha 10 anos, tem foto de 10 anos, não quer dizer que todos os dias da vida terá 10 anos. Foi um episódio, o mais importante dos episódios da história de Nosso Senhor e da nossa fé. A crucifixão e morte de Nosso Senhor. Por isso nós adoramos a Santa Cruz. Que infartem os protestantes ao ouvir isso. Adoramos mesmo. Mas é uma adoração direcionada ao sangue que a revestiu, a vida que ela viu sair daquele corpo e voltar depois daquele corpo. É uma adoração não à madeira da cruz, não às fibras da madeira, mas ao que ela viveu ali, digamos assim. Viveu porque era um elemento vivo da graça de ouvir o suspiro triunfante que Nosso Senhor impartiu do alto da cruz. É a testemunha de que Cristo morreu e morrendo venceu. Então, senhores, tenhamos devoção à Santa Cruz. É a razão que ela esteve na coroa dos reis, em cima das igrejas, ainda segue sobre algumas. E ela é o alvo do ódio do homem moderno. Porque todas as heresias que houveram, inclusive a de Lutero, nunca destruíram a cruz. Os iconoclastas aí do século VIII destruíram todas as imagens e relíquias dos santos. A única que perseverou, a Santa Cruz.
Tanto que no Oriente, as poucas igrejas que restam daquele então, como a Santa Sofia, aí, que hoje é Istambul, que hoje é uma mesquita também. Bom, ali os infiéis lá revestiram de argamassa para cobrir os mosaicos, mas descascando está a Santa Cruz. Tem outras igrejas do Oriente que os hereges iconoclastas rasparam as paredes para tirar os mosaicos, deixaram somente a Santa Cruz. Lutero, que tem um ar iconoclasta também, Calvino pior e os derivados cada vez pior do que ele, pior, em ódio às imagens, a cruz permanece. Tanto que essa gente lesada, como Edir Macedo da vida, estão ali, tem uma cruz. O R.R. Soares, eu acho que está em falência, inclusive. Bom, problema dele. Também tem uma cruz. Tanto que nos acusam de idolatria, mas esquecem que aquilo é uma imagem. Que ficam lá, hein, de joelhos, com a cabeça lá, batendo a cabeça na cruz. Em todo caso, para a humilhação dos hereges, a cruz permanece. E nós temos o inimigo da cruz, que é o homem moderno. Que não podemos falar que é protestante e nem qualquer outra derivação de religião, em todo caso, religiões falsas. É o homem moderno que odeia a cruz. É o homem moderno, que teve a ideia de ofender a Deus colocando uma cruz de cabeça para baixo, que é um sinal satânico. Agora, os senhores não pensem que eles pegaram a cruz nossa e colocaram de cabeça para baixo, porque a cruz de ponta para baixo é a cruz de São Pedro, que tem uma gente lesada que vai na internet e vê, em certa ocasião, por exemplo, João Paulo II visitou, naquele então, uma cidade que eu não me lembro o detalhe, e que no trono dele tinha uma cruz de cabeça para baixo. E os protestantes, lesados como sempre, disseram que era a cátedra do Satanás. Por quê? Se vão ou veem coisas satanistas, tem uma cruz de cabeça para baixo. A ignorância fala só estupidezes. A cruz de cabeça para baixo é a cruz do Senhor São Pedro. Por isso, no relicário das correntes de São Pedro tem, em Roma, em vários lugares, tem, é a cruz de São Pedro. Mas o homem moderno não colocou no satanismo a cruz de São Pedro. Eles colocaram a cruz de Cristo de cabeça para baixo para o quê? Ofender de modo ao alvo a fonte da nossa salvação, que é a paixão de Cristo. Não foi o hebreu, não foi o herege apóstata, foi o homem moderno, que esse satanismozinho de estupidez, de gente cheia de tatuagem e piercing, que não ama a vida e não gostam da luz do sol, isso daí é uma estupidez tremenda, que nem o diabo está com essa gente, hein? Eles são tão ridículos que nem o diabo quer eles. Aí eles têm que fazer essas coisas, essas imagens vermelhas, dessas estupidezes fictícias dos filmes de terror, com um pouquinho de sangue de galinha, para proteger ou dar dinheiro, não dá, porque eles mais miseráveis do que eles, não existe. Não existe gente mais miserável que um suposto satanista e fica falando de fazer trabalho, de fazer não sei o quê. O diabo não ajuda nem eles, vai ajudar alguém. Mas então, diante dessa estupidez, esse ranço contra a nossa fé, são os primeiros a profanarem a santa e vivificante cruz de Nosso Senhor. E agora, senhores, a culpa é de quem? A culpa é deles que tiveram essa ideia satânica. Mas a cruz, ela tem sido muito maltratada por nós católicos. E eu me refiro à cruz, a santa imagem da cruz. A começar pelo sinal da Santa Cruz. Olha, às vezes é vergonhoso. Graças a Deus, a missa eu fico de costas para os senhores, hein? Se fosse de frente, seria deprimente. Até hoje eu não entendo como o modernismo consegue rezar a missa de frente para os fiéis. É complicado. Quando a gente vê um sinal da cruz, a gente não sabe se foi um X, se passou um pernilongo que espantaram, uma mosca, um besouro, sei lá o quê, mas aquilo não é cruz.
Então vamos corrigir isso com a graça de Deus. É o sinal mais fácil da nossa fé. Juntamos nossos dedos. Assim, mãos estendidas, palmas estendidas sem rigidez, dedos unidos, mão esquerda, não importa se é canhoto ou destro, sinal da cruz feito sempre com a mão direita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós somos latinos e a Igreja do Ocidente assim faz o sinal da cruz. É verdade que no Oriente eles têm um simbolismo muito belo, que outrora também pertenceu à Igreja do Ocidente. E quem o explica é o Papa Inocêncio III, de felicíssima memória, que descanse em paz. Ele lá é o único Papa que tem entendido, que comentou o sinal da cruz. Ele diz o seguinte, que esses dois dedos aqui representam a natureza humana e divina de nosso Senhor, a palma da mão, o útero da Santíssima Virgem, onde nosso Senhor se fez carne, e esses três dedos, a Santíssima Trindade unidos. Então, nosso Senhor desceu do céu aos infernos dos judeus, que eram o povo elegido, para os pagãos. Mas isso ficou para os orientais. É muito belo, é totalmente teológico, mas não é o sinal da cruz dos latinos. Somos latinos, pertencemos à Igreja de Roma, graças a Deus. Então nós fazemos o quê? Dedos juntos, em nome do Pai, testa, em nome do Filho, peito, em nome do Espírito, ombro esquerdo, Santo, ombro direito. E o mesmo Papa, Inocêncio III, de felicíssima memória, que descansa em paz, explica que naquele então, alguns faziam o sinal da cruz, como hoje todos nós fazemos, que representava justamente isso, que Nosso Senhor desceu do céu aos infernos e foi resgatar os povos perdidos, ou seja, aqueles da esquerda, não me refiro aqui à esquerda em sentido político, perdido, com os cabritos lá, apartai-vos para os eleitos. Em todo caso, este é o sinal da Santa Cruz. Outra judiação que se faz no sinal da cruz. As pessoas já não têm mais crucifixo. Um lar católico, e eu não estou dizendo aqui de hiperpiedade, tem pelo menos um. Eu vou repetir, pelo menos um. Porque numa casa em que está ali plantada a fé, tem cada cômodo. Nós não somos obrigados a ter imagem nenhuma em casa. Mas a Santa Cruz, o crucifixo, não é normal que não tenha. Pelo menos um crucifixo. E aonde ele fica? Não é no lugar mais vil, é a imagem de Nosso Senhor. Então ela está no lugar mais visível. Essa imagem foi posta na missa, por exemplo, é a única imagem que nós necessitamos para rezar a Santa Missa. É um crucifixo. Ou seja, é uma cruz com a imagem de Nosso Senhor lá, pregado. Única. Então temos que ter o crucifixo. Porque se nós deixarmos de ter diante dos olhos a Cristo crucificado, senhores, nós não vamos entender a cruz que nos compete carregar, que em definitiva é nada em comparação com a cruz, a paixão, a dor de nosso Salvador. Então tenhamos devoção ao crucifixo, hein? E um belo crucifixo. Não um crucifixo tosco, feito em moldes totalmente deformes. Não, saibamos investir nos objetos de piedade. Uma bela cruz, pelo menos uma, posta no lugar de honra em casa, que vai ouvir nossa oração da manhã, da noite, em qualquer dor e desalento, em qualquer momento de aflição, olhemos o crucifixo, para termos presente que o que nós carregamos é isso, até menos do que isso, em comparação com o que ele fez, com o que ele sofreu. E sofreu em silêncio. Do alto da cruz não houve uma queixa de Nosso Senhor. E este é o segredo da nossa fé. Nós somos filhos da cruz. Se tirarem o sacrifício da cruz, o católico deixa de ser católico. E é outra investida do homem moderno. Aí vamos ao Vaticano II.
O católico esqueceu que é filho da cruz. Deixaram de lado o sacrifício de Cristo que se chama Santa Missa, que não é uma ceia, não é um aglomerado de gente que vem rezar, não é. Isso é uma novena, é um terço em qualquer lugar que nos aglomeramos e rezamos, mas a missa é o Calvário perpetuado. Todos os dias, em nossos altares, é Sexta-feira Santa. Por um lado, o satanista coloca a cruz de Cristo de cabeça para baixo, homem moderno. Por outro lado, os eclesiásticos, cansados de carregar a cruz de Cristo, deixam o sacrifício da missa de lado. Porque isso que está na paróquia não é missa. E quem diz não sou eu, é o livro deles. Primeira página, definição de missa. Ceia do Senhor, no melhor dos casos, missa, dizem eles. E continua a definição deles. Então, senhores, o ódio ao sacrifício de Cristo, o ódio à cruz de Cristo, é o ódio à nossa fé e à nossa salvação. Então, como filhos da cruz, amemos a cruz. E me refiro à imagem da cruz e o que ela contém, que é a dor, paixão e morte de nosso Senhor. Façamos o sinal da cruz com devoção. Esse sinal da cruz espanta moscas, é irreverência, hein? E eu me atrevo a dizer que pelo menos um pecado venial tem por detrás disso. E sei lá o quê. Pelo amor de Deus. Se temos vergonha da cruz de Cristo, nós temos vergonha de Cristo. Então nunca devemos ter vergonha de fazer o sinal da cruz onde devemos fazer. A saber, diante de uma igreja católica. Ah, mas tem a missa nova. Igreja católica invadida ou não invadida pelo modernismo, aquelas paredes nos pertencem à nossa fé. Passando diante, avistando uma torre, o sinal da cruz feito decentemente. Quer no ônibus, quer no Uber, quer no que tiver, no carro, com amigo, com não sei o quê, com o vizinho, com a avó, com o tio, com não sei. Passou em frente a uma igreja, sinal da Santa Cruz, feito com devoção. Outro lugar, cemitério. Quando passamos diante de um cemitério, fazemos o sinal da Santa Cruz sobre nós, igual ao passarmos diante de uma igreja. Ali jazem corpos que um dia verão a ressurreição, esperemos que gloriosa. Outro momento que devemos fazer o sinal da cruz, nas tentações. Todas e qualquer uma contra qualquer virtude. Porque o sinal da Santa Cruz tem o poder de afastar as tentações. Qualquer tentação. Então, às vezes, pode ser um pouco de se expor a alma a fazer o sinal da cruz, mas pelo menos uma cruzinha pequenina, seja na testa ou no coração, suficiente, com um pouco de devoção, para cessar todas as tentações investidas, vindas lá do quinto dos infernos. Outro momento para fazer o sinal da cruz, ao vermos uma ambulância. Alguém está sendo socorrido, talvez é o último suspiro daquela alma, e o sinal da Santa Cruz não é o sinal da salvação? Então que seja para a salvação daquele que está ali dentro, que Deus conhece, nós não sabemos quem é, mas supomos que é um cristão. Em todo caso, temos certeza que é alguém pelo qual nosso Senhor também derramou seu sangue para o salvar. Então, senhores, façamos o sinal da cruz. Estão tirando de nós o sinal da cruz. Isso é tão grave, tão notório, que na Santa Missa de sempre tem muitos sinais da Santa Cruz. Dizem que 33. Tem muito mais do que 33 sinais da Santa Cruz numa Santa Missa. Agora, numa missa nova, missa entre aspas, ou ceia do Senhor, como chamam eles, ou o que quiserem eles, que é um problema deles. Graças a Deus eu tenho Alzheimer do modernismo, não me lembro muito bem do que eu vi na minha adolescência. Tenho presente que tem 3 sinais da cruz, sem contar os do Evangelho. Um no começo, um antes da, entre aspas, consagração, e a bênção final, como chamam eles. E aí tem as 3 cruzinhas do Evangelho também, então dá 5, se colocarmos a do Evangelho. Então, senhores, 6 em todo caso. Senhores, é notório que há um ódio à cruz de Cristo.
Nós não podemos apagar a cruz que foi posta em nossos livros, em nossos livros litúrgicos, em nossas casas, no alto das nossas igrejas, como quando a sociedade era católica, nos lugares públicos. E nós sabemos a guerra que fazem de vez em quando para tirar o crucifixo dos lugares públicos. Ainda permanece nesse país. Em outros não existe mais cruz. Então, quando tirarem a nossa cruz, é porque querem roubar de nós a salvação e nos afastar também do Senhor Jesus. Então, apertemos a cruz de Cristo, amemos, veneremos, inclusive a de casa, que suponho que todos tenham ou terão a partir de hoje. É salutar pela manhã, fazer uma inclinação, porque a oração do ritual romano, que é própria da bênção das cruzes, diz: todos aqueles que orarem ali, se inclinarem, recebam benefícios para a sua alma e para o seu corpo. Então temos que nos inclinar, reverenciar, oscular, beijar a cruz de Cristo de manhã. Aqui está no nosso terço, no momento das tentações, ao sair de casa, beijar o crucifixo do terço. Outros carregam em seu peito. Tudo feito com devoção e equilíbrio, segundo o costume de sempre, fará os efeitos de sempre. Triunfar a verdade, nos proteger dos males e abrir o reino dos céus. Porque dizia São João Crisóstomo que a cruz é a chave da porta do paraíso. Então, quem ama a cruz de Cristo, não vai precisar nem de São Pedro abrir a porta, cheguem no lar, com a cruzinha, abram e entrem e reinem com o Senhor Jesus, que reinou do alto da Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.